Olá, como estão vocês? Meu nome é Calvino, sou professor universitário e advogado especialista nas áreas da propriedade intelectual, que envolve o direito autoral, uso de imagens, sons, voz, o próprio direito digital também, a questão de marcas, patentes e tudo isso também num cenário internacional, envolvendo até mesmo um grande questionamento que se tem em função da LGPD também. Hoje no Calvino Responde, vou responder a uma pergunta de um fotógrafo sobre a questão profissional. O que ele me perguntou foi o seguinte: Calvino, numa sessão de fotografia feita por um fotógrafo de uma modelo, a quem pertencem os direitos autorais dessas fotografias, uma vez que a modelo paga pela sessão de fotografias? Realmente isso gera uma certa confusão. Pela questão da prestação de serviço, o pagamento sobre a questão das fotos. Uma coisa importante, a gente entender também o que seria a fotografia em si, desde os seus primórdios. Porque a fotografia, no começo de sua existência, ela não era nada mais do que uma questão técnica, onde você fazia o quê? Uma captura de uma imagem. Então, por muitos e muitos anos, a fotografia não foi considerada como uma obra de arte. E, consequentemente, também a questão dos filmes, as filmagens. Em primeiro momento, eram somente para registro. E hoje ainda isso acontece. Nós temos aí fotografias 3x4, que são documentais para documentos que não são considerados obras de arte. Mas o importante é saber o seguinte: a fotografia, ela captura uma imagem, que pode ser de uma pessoa, de um local, de uma paisagem, de um objeto e até mesmo de uma outra obra de arte. Então, nesse momento, nós temos, de certa forma, uma fusão de dois possíveis direitos. Voltando para a pergunta, nesse sentido, quando você está fotografando uma modelo, o que o fotógrafo está fazendo? Capturando a imagem da modelo. Ou seja, a imagem pertence à modelo. E ela é tutelada não só pela Constituição Federal, mas também pelo direito civil, que é o direito personalíssimo, o direito da personalidade, o direito sobre a imagem. Uma pessoa tem o direito sobre a sua imagem, mas a sua imagem, ele não detém direitos autorais dela porque é a imagem dele. Porque o direito autoral é baseado numa obra, uma criação. Eu não poderia dizer que a minha imagem, eu, fosse uma obra, jamais. Eu tenho uma imagem. Essa imagem pode ser capturada por um fotógrafo, através da fotografia. Então, neste momento, o que nós temos que analisar é isso. Enquanto você tem, de um lado, o direito civil, preservando esse direito à sua imagem, que também envolveria também o direito à voz e por aí vai, isso é tutelado dentro de uma área do direito. Quando a gente fala de direito autoral, nós temos o conceito de obra, que está na nossa Lei 9.610, que diz o seguinte: Lei 9.610 de 1998. Artigo 7º. São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: inciso 1º, os textos de obras literárias, artísticas ou científicas. Inciso 5º, as composições musicais, tenham ou não letra. Inciso 6º, as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas. Inciso 7º, as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia. Inciso 8º, as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética. Neste artigo são citadas outras obras, mas que não são essenciais para a temática aqui discutida. Ou seja, fica claro que a obra é uma criação do espírito humano, voltado por a reflexão que ele faz do momento, ou então o preparo que ele faz.
Ou seja, o que aconteceu no desenvolvimento da fotografia? Acontece que hoje o fotógrafo ele tem domínio, né? E fotografia vem de quê? Foto é luz. Grafar, escrever com a luz. Então o fotógrafo ele domina também todo o material, todo o equipamento que ele, de certa forma, vai criar para que possa ser capturada a imagem. Ou seja, ele faz a iluminação, ele faz o cenário, ele direciona modelo, às vezes faz a maquiagem, arruma o cabelo, prepara a modelo para conseguir fazer uma certa fotografia. Ainda continua existindo a imagem personalíssima da modelo enquanto direito civil. Mas o fotógrafo, além de tudo, ele controla a luz, ele modifica a cena. Além disso, na visão dele, além disso, ele ainda tem o controle hoje de todo o seu equipamento fotográfico, que ele vai fazer na questão da abertura, na profundidade de campo, a questão da velocidade, a sensibilidade que você vai ter, tudo isso que vai modificar aquela imagem real. Além disso, ainda tem o tratamento posterior que pode ser feito através de softwares, né? Então, nesse momento, você vê que vai além da captura da imagem. Ou seja, o autor da fotografia é o fotógrafo. Ele pega a imagem da modelo, mas ele faz um trabalho fotográfico, não só na questão do equipamento em si, como manusear o equipamento. Como eu falei também, tem iluminação, mas também ele vai ver qual é o melhor ângulo, né? Em que plano que ele vai fazer isso, né? Qual o enquadramento que ele vai dar, se vai usar um close ou não. Tudo isso é a visão do fotógrafo enquanto um artista. Então os direitos autorais da fotografia são 100% do fotógrafo. Tanto é que é garantido também dentro da Lei 9.610 o artigo 11, que diz claramente o seguinte: Lei número 9.610 de 1998. Artigo 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta lei. Ou seja, o autor é a pessoa física, né? Criadora de obra artística, científica e literária. Ou seja, quem cria a obra fotográfica é o fotógrafo. Ele que vai criar. O que fala esse artigo, que é interessante a gente ressaltar, num parágrafo único, é que ele pode ceder esses direitos. De certa forma, está falando isso. Que ele poderia ceder esses direitos enquanto fotógrafo a quem, ali fala personalidade jurídica, mas podemos fazer a própria analogia, a quem, de certa forma, contrata o serviço dele. Ao contratar o serviço para fazer uma sessão fotográfica, não está cedendo os direitos autorais. Ou seja, eu contrato a prestação de serviço para fazer a fotografia, mas eu não estou comprando os direitos autorais sobre a fotografia. Ou seja, de certa forma, tanto o fotógrafo quanto a modelo fotografada, eles ficam meio reféns do uso da fotografia ali tirada. Por quê? Por mais que o fotógrafo detenha os direitos autorais da fotografia, a fotografia é dele enquanto obra de arte, que pode fazer várias cópias, né? Tanto é que a modelo vai levar cópias para ela. Mas ele detém, mas para ele utilizar essa fotografia de uma forma que possa lhe gerar lucro direto ou indireto, ele tem que pedir autorização para a modelo, porque a imagem que está na fotografia é da modelo. Ou seja, se surgir uma possibilidade numa fotografia feita por esse fotógrafo, de uma empresa querer utilizar aquilo para fazer um outdoor, por mais que ele seja o autor da fotografia, a imagem não é dele. Então ele tem que pedir autorização e negociar com a modelo para que a imagem da modelo, através da fotografia tirada por esse fotógrafo, vá compor, por exemplo, esse outdoor. E da mesma forma a modelo. A modelo, ela detém o direito sobre a imagem dela. Se por acaso uma agência vê aquela fotografia e acha que é interessante para utilizar, né, junto à modelo,
ela não pode diretamente ceder e autorizar o uso dessa fotografia sem antes conversar com o fotógrafo, que detém os direitos autorais da fotografia. Ou seja, a imagem é dela. Para ela negociar aquela fotografia com uma agência ou com uma empresa também, ela precisa conversar com o fotógrafo e ter autorização dos direitos autorais da fotografia. Então, é muito claro. Quem é o autor de foto, né, mesmo que uma sessão fotográfica tenha sido paga pela modelo, é o autor. É o autor que é o fotógrafo. Ele está prestando serviço para ela. Ela vai ter o direito de ter as fotos, lógico, porque ela pagou, mas ela não comprou os direitos autorais ainda. O que poderia acontecer é que ela negociasse, a modelo negociasse, no momento da sessão de fotos, num contrato, diretamente já a cessão de todos os direitos autorais patrimoniais. Ou seja, ela não só paga a prestação de serviço, mas compra todos os direitos autorais do fotógrafo. Se ela faz isso, a partir desse momento, ela pode utilizar livremente todas aquelas fotos com a intenção de lucro direto ou indireto que venha a acontecer posterior, né, àquela prestação de serviço. Nesse momento, o fotógrafo não poderia reivindicar nenhum direito patrimonial. Mas o fotógrafo poderia reivindicar os direitos morais, ou seja, toda vez que aquela foto for usada, mesmo que a modelo tenha pago não só a prestação de serviço, mas comprado os direitos patrimoniais, ela é obrigada a citar o nome do fotógrafo enquanto autor. Ou seja, tranquilo, direito autoral é sempre do fotógrafo sobre uma foto, sempre o direito autoral. O fotógrafo pode ou não ceder esses direitos autorais. Agora, a imagem capturada vai depender. Se for de uma modelo, a imagem é dela, o fotógrafo não detém a imagem dela por ter tirado a foto. Se ele faz uma fotografia, por exemplo, de uma outra obra de arte, ele também não pode usar essa foto livremente. Ele teria que pedir autorização daquela obra de arte para o autor, a não ser que aquela obra de arte fotografada tenha caído em domínio público. Agora, se ele faz fotografias em lugares públicos, paisagem e por aí vai, não tem nem que discutir, os direitos autorais são dele e as imagens são livres. As imagens são livres, ou seja, a imagem do pôr do sol é livre, mas quando esse fotógrafo tira a foto, aquela fotografia com aquela imagem que é livre pertence ao fotógrafo, pelo uso da foto, não a imagem em si do pôr do sol. Tá? E além disso, né, como eu já falei, nós também temos fotografias que são documentais. Né? Se ele faz uma foto 3x4 para um documento, uma carteira de identidade, não tem nem que se falar em direitos autorais, né? Porque aí já é uma foto documental. Beleza? Espero que tenha conseguido explicar, né? A princípio parece ser muito simples, mas tem realmente envolvimento de duas áreas do direito. Espero que tenham gostado, né? Eu peço aí para vocês que se inscrevam no nosso canal, né? O Movimentarte, dê um like aí, compartilhe o nosso vídeo e nos ajude aí, né? E outro ponto, mandem perguntas, tá? Enviem perguntas para que nós possamos fazer novos vídeos baseados nas dúvidas que vocês têm. A ideia nossa é manter sempre um canal aqui de perguntas e respostas, para que podemos tentar, de uma certa forma, colaborar aí com vocês, tá certo? Muito obrigado e até uma próxima.